O gigantismo marinho foi uma resposta recorrente da vida às condições físicas e ecológicas dos oceanos. Ao longo de centenas de milhões de anos, diferentes grupos de animais atingiram tamanhos que superaram de longe a maioria de seus contemporâneos, ocupando nichos de predadores de topo, filtradores colossais ou consumidores especializados de presas de grande porte. Compreender por que os mares produziram tantos gigantes implica observar não apenas os organismos, mas o próprio oceano como sistema físico e químico. Em biologia, a palavra gigante não se aplica simplesmente a qualquer organismo grande, mas àqueles que se situam no extremo superior da faixa de tamanhos dentro de seu grupo. Um tubarão de vários metros pode ser grande, mas só é considerado gigante se exceder claramente a média de sua linhagem e ocupar um lugar excepcional em termos de massa, comprimento e papel ecológico. Esse foi o caso dos grandes cefalópodes paleozoicos, dos enormes répteis marinhos do Mesozoico ou de tubarões como o megalodonte no Cenozoico. Todos eles representaram versões extremas de estratégias que outros organismos praticavam em menor escala. O meio marinho oferece vantagens físicas que favorecem em certos contextos a evolução para tamanhos descomunais. A flutuabilidade da água reduz o efeito direto da gravidade sobre o corpo, permitindo que estruturas volumosas se mantenham sem o mesmo custo de sustentação que implicaria um tamanho similar em terra firme. Um organismo marinho não precisa de colunas ósseas tão robustas para sustentar seu peso, o que libera parte das limitações estruturais e inaugura uma margem evolutiva para crescer. Ao mesmo tempo, o oceano é um ambiente tridimensional contínuo, para cima, para baixo e em todas as direções horizontais, oferecendo um espaço vasto onde coexistem múltiplas espécies grandes distribuídas em diferentes níveis de profundidade. A essas condições físicas soma-se a produtividade biológica. O gigantismo marinho costuma se associar a períodos em que a biomassa disponível foi especialmente alta. Quando o fitoplâncton e outros produtores primários prosperam, as cadeias tróficas tornam-se mais longas e complexas, gerando uma abundante oferta de presas de tamanho médio e grande. Em tais cenários, um predador de enormes dimensões pode encontrar alimento suficiente para sustentar um metabolismo exigente. Em outros casos, essa produtividade é canalizada para gigantes filtradores que se especializam em processar volumes enormes de água carregada de organismos microscópicos, convertendo o plâncton em massa corporal. A concentração de oxigênio na água e na atmosfera também desempenhou um papel fundamental. Alguns intervalos geológicos registraram níveis relativamente elevados de oxigênio, facilitando o desenvolvimento de sistemas respiratórios eficientes, capazes de abastecer corpos de grande porte. Em vertebrados marinhos, isso se traduziu em hemoglobinas e sistemas circulatórios aptos para mover enormes volumes de sangue. Em invertebrados, em configurações anatômicas e fisiológicas adaptadas para manter tecidos ativos em grande escala. Quando o oxigênio diminuiu ou o clima mudou abruptamente, muitos desses linhagens gigantes tornaram-se vulneráveis, ficando expostos a extinções seletivas. As vantagens do gigantismo marinho são evidentes sob a perspectiva ecológica. Um grande tamanho reduz o número de possíveis predadores. Poucos organismos podem atacar com sucesso um animal cuja massa e força lhe conferem uma defesa passiva notável. Além disso, os gigantes costumam ter maior inércia na água, o que favorece um deslocamento eficiente a longas distâncias com um consumo energético relativamente baixo, uma vez atingida a velocidade de cruzeiro. Essa combinação de proteção e eficiência torna o gigantismo uma estratégia atraente em mares extensos, onde as presas podem estar dispersas e onde percorrer grandes distâncias aumenta as chances de encontrar alimento. No entanto, o gigantismo também implica custos consideráveis. Um corpo colossal requer ingestões energéticas abundantes e sustentadas ao longo do tempo. Se a disponibilidade de alimento diminui devido a mudanças nas correntes, na temperatura da água ou pelo desaparecimento de uma presa-chave, os gigantes sofrem antes que as espécies de tamanho moderado. Costumam ter ciclos de vida mais longos, maturidade reprodutiva tardia e taxas de reprodução relativamente baixas, o que os torna menos resilientes a perturbações rápidas do ecossistema. A mesma característica que lhes confere domínio em condições estáveis os torna frágeis diante de crises.
O gigantismo marinho não surgiu apenas uma vez, mas de forma reiterada em diferentes linhagens e épocas. Nos mares paleozoicos, certos cefalópodes com concha reta evoluíram para dimensões que os colocaram no topo das cadeias alimentares. Mais tarde, os euriptéridos, quelicerados parentes dos aracnídeos, também ocuparam o papel de predadores de grande porte em ambientes costeiros e estuarinos. Durante o Mesozoico, os répteis marinhos como ictiossauros, plesiosauros, pliossauros e mosassauros repetiram o padrão, cada um à sua maneira. Já no Cenozoico, tubarões, baleias e outros mamíferos marinhos retomaram a tendência, impulsionados por novos contextos oceanográficos e ecológicos. O fato de o gigantismo emergir de forma independente em tantos grupos diferentes sugere que o oceano contém condições recorrentes que favorecem esse caminho evolutivo. Entre essas condições estão a disponibilidade sustentada de presas suficientes, a existência de nichos tróficos onde um grande predador ou um filtrador massivo são vantajosos e a relativa estabilidade dos parâmetros ambientais durante longos períodos geológicos. Quando um ou vários desses elementos se alteram drasticamente, os gigantes costumam desaparecer e, às vezes, são substituídos por novas linhagens evolutivas que, com o tempo, podem voltar a atingir tamanhos comparáveis. Essa dinâmica também se observa na distribuição vertical dos organismos. Na zona fótica, próxima à superfície, a luz impulsiona a produção primária e alimenta uma densa comunidade de plâncton, peixes e outros organismos. Abaixo, na zona mesopelágica e mais profunda, os restos orgânicos que descem da superfície sustentam cadeias tróficas distintas. Alguns gigantes marinhos exploraram recursos concentrados na superfície. Outros, como certos predadores de grande porte, puderam se deslocar entre camadas, aproveitando migrações verticais diárias de suas presas ou carcaças caídas ao fundo do mar. O tamanho tornou-se, em muitos casos, uma ferramenta para controlar volumes de água mais amplos e recursos distribuídos de forma irregular. Endoceras e os cefalópodes gigantes do Ordoviciano. Nos mares do Ordoviciano, há aproximadamente entre 485 e 443 milhões de anos, o gigantismo marinho adquiriu uma de suas primeiras formas espetaculares. Os oceanos epicontinentais, que cobriam amplas áreas dos atuais continentes, estavam cheios de trilobites, braquiópodes, crinoides e outros invertebrados que tapizavam os fundos marinhos. Sobre essa paisagem de organismos de poucos centímetros de comprimento erguiam-se, como colunas vivas, os cefalópodes ortocônicos gigantes, entre eles as endoceras, que se tornaram alguns dos predadores mais grandes e dominantes de seu tempo. As endoceras pertenciam a um grupo de cefalópodes extintos, os endocerátidos, caracterizados por possuir conchas retas e alongadas em forma de tubo cônico. Ao contrário dos cefalópodes modernos com conchas reduzidas ou internas, esses animais possuíam um esqueleto externo de carbonato de cálcio que podia ultrapassar vários metros de comprimento. A concha estava dividida em câmaras internas separadas por septos. Um conduto chamado sifúnculo atravessava essas câmaras e permitia regular a quantidade de fluido e gás em seu interior, controlando a flutuabilidade do animal. Nas endoceras, esse sifúnculo atingiu um desenvolvimento extraordinário e estava parcialmente preenchido por estruturas cônicas chamadas endocones, que deram nome ao grupo. A morfologia desses cefalópodes sugere um organismo de grande volume e considerável massa, com a parte viva concentrada na extremidade mais larga do cone, onde estavam a cabeça, os braços e o funil propulsor. A partir dessa região anterior, uma coroa de tentáculos robustos projetava-se para o ambiente imediato, pronta para capturar presas. Atrás, o longo tubo calcário estendia-se para trás, atuando como flutuador estrutural e como suporte rígido. A combinação de uma concha pesada, mas compensada por câmaras cheias de gás, e um sistema de sifúnculo sofisticado permitiu a esses animais manter uma posição estável na coluna de água. As estimativas de tamanho para algumas espécies de endocerátidos sugerem comprimentos totais de concha que poderiam ter atingido 8, 10 ou até mais metros, embora os valores exatos ainda sejam objeto de debate entre os especialistas devido à fragmentação do registro fóssil.
Mesmo adotando as cifras mais conservadoras, esses cefalópodes situavam-se entre os maiores animais de sua época e superavam claramente o tamanho da maioria dos invertebrados contemporâneos. A presença de exemplares de grande diâmetro na parte larga do cone indica corpos vivos volumosos, capazes de gerar uma força considerável durante a propulsão. O modo de vida das endoceras foi reconstruído a partir da anatomia de suas conchas e da comparação com cefalópodes atuais. A concha reta e alongada teria limitado a manobrabilidade em comparação com as formas espiraladas, mas ao mesmo tempo oferecia estabilidade longitudinal. É provável que esses cefalópodes adotassem uma postura quase vertical ou ligeiramente inclinada, com a cabeça e os tentáculos voltados para baixo e a concha estendida para cima, como um mastro. Nessa posição, podiam flutuar em águas relativamente tranquilas e descer ou subir ajustando a flutuabilidade de suas câmaras internas. A propulsão baseava-se no princípio do jato de água. O animal aspirava a água para a cavidade do manto e a expelia com força através do funil, gerando um impulso em sentido oposto. No caso das endoceras, o grande peso e a inércia associada à concha teriam favorecido deslocamentos lentos, mas firmes, mais apropriados para aproximações controladas ou mudanças de profundidade do que para perseguições rápidas. A estratégia de caça mais plausível aponta para um comportamento de predadores de emboscada ou de avanço pausado, aproveitando seu tamanho para intimidar e capturar presas relativamente grandes, como trilobitas, outros moluscos e organismos nadadores de tamanho médio. No contexto ecológico dos mares ordovicianos, a presença desses cefalópodes gigantes introduziu um nível superior na cadeia alimentar. Enquanto a maioria dos invertebrados eram filtradores, detritívoros ou predadores de pequeno porte, os endocerátidos situavam-se como superpredadores capazes de controlar populações de presas abundantes. Seu tamanho não apenas lhes conferia capacidade de ataque, mas também proteção relativa contra outros possíveis predadores. Em um mundo dominado por organismos muito menores, um cefalópode de vários metros representava uma força difícil de desafiar. O gigantismo das endoceras esteve provavelmente ligado à abundância de recursos nos mares epicontinentais, assim como a níveis de oxigênio suficientes para sustentar um metabolismo ativo em um corpo tão grande. As amplas plataformas marinhas rasas ofereciam um habitat ideal para comunidades densas de invertebrados bentônicos, que por sua vez constituíam a base alimentar para predadores especializados. Os endocerátidos beneficiaram-se dessa situação durante milhões de anos, expandindo-se e diversificando-se em diferentes mares do mundo. Com o tempo, entretanto, o domínio das endoceras começou a declinar. Mudanças na configuração dos continentes e no nível do mar modificaram as bacias marinhas, alterando os padrões de circulação e a distribuição de nutrientes. As faunas do Ordoviciano tardio e do Silúrico precoce sofreram reajustes significativos, incluindo episódios de extinção que afetaram múltiplos grupos. A competição com outros cefalópodes e o surgimento de linhagens melhor adaptadas às novas condições ambientais também podem ter contribuído para o desaparecimento progressivo desses gigantes. A evolução posterior dos cefalópodes mostra uma transição das formas massivamente conchadas para linhas com conchas mais leves, espiraladas ou mesmo internas. Com o tempo, os descendentes distantes daqueles moluscos ortocônicos deram origem a grupos muito distintos, como os atuais lulas e polvos, que abandonaram a concha externa e optaram por uma estratégia baseada em agilidade e flexibilidade. O gigantismo manteve-se em alguns linagens, mas adotou formas diferentes, sem a presença de tubos calcários de vários metros dominando a paisagem marinha. Apesar de seu desaparecimento, as endoceras deixaram uma marca profunda no registro fóssil e na compreensão do gigantismo marinho pré-histórico. Suas conchas fossilizadas, encontradas em rochas ordovicianas de diversas regiões, aparecem frequentemente como grandes cilindros seccionados em cortes de pedreiras e penhascos costeiros. Cada fragmento conserva a memória de um animal que, em seu tempo, superou os limites de tamanho habituais para um invertebrado. Esses restos constituem uma das primeiras evidências claras de como o oceano, mesmo em estágios iniciais da história da vida, já havia começado a produzir gigantes. Na cronologia do gigantismo marinho,
As endoceras ocupam o papel de pioneiras entre os predadores invertebrados de grande porte. Sua história ilustra como a combinação de uma arquitetura corporal adequada, um meio físico favorável e uma oferta abundante de presas pode impulsionar um linágio a tamanhos extraordinários. Após elas, outros grupos assumiriam o relevo, levando o gigantismo a novas formas e cenários, desde os escorpiões marinhos colossais até os grandes répteis e tubarões que dominaram os oceanos de eras posteriores. Euriptéridos gigantes, os escorpiões marinhos colossais. Entre os gigantes mais surpreendentes dos mares paleozoicos, encontram-se os euriptéridos, quelicerados extintos parentes dos aracnídeos modernos. Seu aspecto lembra uma mistura entre escorpião e caranguejo ferradura, com corpo segmentado, um par de quelíceros dianteiros e um longo telson no final do abdômen. Embora muitas espécies fossem pequenas ou médias, algumas atingiram dimensões extraordinárias, chegando a rivalizar em comprimento com um ser humano adulto. Esses euriptéridos gigantes representam um dos exemplos mais marcantes de gigantismo entre os artrópodes marinhos. Os euriptéridos surgiram no Ordoviciano e alcançaram sua maior diversidade durante o Silúrico e o Devoniano. Ocupavam principalmente ambientes costeiros, lagoas rasas, estuários e, em alguns casos, sistemas de água doce. Sua anatomia revela uma excelente adaptação a esses ambientes. Corpo dorsalmente achatado, olhos compostos bem desenvolvidos e apêndices adaptados tanto à natação quanto à locomoção sobre o fundo. Alguns grupos desenvolveram segmentos posteriores em forma de pás ou remos, capazes de impulsionar o animal na água com movimentos potentes e coordenados. Dentro desse conjunto diverso, os pterigótidos destacaram-se como a linhagem de maior tamanho. Gêneros como Jequelopteros e Pterigotos atingiram comprimentos estimados superiores a 2 metros. Fragmentos fósseis de quelíceros e placas corporais permitem reconstruções nas quais esses escorpiões marinhos gigantes superam a altura de uma pessoa. O quelícero, armado com espinhos, teria funcionado como um gancho ou pinça para capturar e segurar as presas. A combinação de tamanho, armamento e mobilidade coloca esses animais entre os predadores ápice dos ecossistemas aquáticos do Silúrico e Devoniano. A organização do corpo de um euriptérido gigante seguia o padrão básico do grupo, mas ampliado. Na parte anterior encontrava-se o prosoma, uma região fundida que integrava cabeça e tórax, protegida por um grande escudo dorsal. Dela partiam os quelíceros e os pedipalpos que nos pterigótidos adquiriram forma robusta e espinhosa. Mais atrás, o opistosoma dividia-se em segmentos, alguns dos quais possuíam apêndices natatórios. No final, o telson formava uma espécie de cauda que, dependendo da espécie, podia terminar em um espinho pontiagudo ou em uma estrutura mais achatada, possivelmente usada como leme. O meio em que viveram esses gigantes era rico em peixes blindados, outros artrópodes, trilobitas remanescentes e uma variedade de invertebrados que povoavam os fundos e águas costeiras. Nesse contexto, um euriptérido de mais de 2 metros dispunha de múltiplas opções de presas. A combinação de olhos compostos com campos de visão amplos e musculatura bem desenvolvida nas pernas natatórias sugere considerável capacidade para emboscar e perseguir animais de tamanho médio. Muitos pesquisadores consideram que alguns pterigótidos desempenharam um papel semelhante ao de grandes peixes predadores em ecossistemas posteriores. A questão de saber se esses gigantes eram exclusivamente marinhos ou se também frequentavam águas doces é relevante para compreender sua ecologia. Os depósitos onde aparecem seus fósseis incluem tanto sedimentos marinhos rasos quanto ambientes de estuário e lagos. É provável que certos gêneros fossem eurialinos, capazes de tolerar diferentes faixas de salinidade e de se deslocar entre zonas costeiras marinhas e cursos fluviais. Essa flexibilidade teria facilitado o acesso a diversas fontes de alimento e a colonização de novos habitats, ampliando ainda mais a influência dos euriptéridos gigantes nas redes tróficas. O gigantismo nesses quelicerados explica-se em parte pela abundância de presas disponíveis e pela estrutura dos ecossistemas aquáticos paleozoicos. À medida que os peixes ósseos e blindados se diversificavam, geravam novas oportunidades para predadores especializados.
Um grande tamanho corporal permitia subjugar presas volumosas, resistir melhor aos ataques de outros predadores e deslocar-se com eficiência em águas rasas. A armadura dorsal e os espinhos dos apêndices adicionavam uma camada de proteção e capacidade ofensiva que consolidava sua posição como superpredadores. No entanto, as mesmas vantagens do gigantismo implicavam riscos a longo prazo. Os euriptéridos gigantes dependiam de ecossistemas estáveis e de uma biomassa suficiente para alimentar corpos de alta demanda energética. Durante o Devoniano, os mares e sistemas aquáticos sofreram transformações profundas. A expansão dos peixes com mandíbulas, cada vez mais especializados e eficientes, introduziu uma competição adicional nos níveis superiores da cadeia trófica. Alguns desses peixes predadores, equipados com mandíbulas ósseas poderosas e sistemas sensoriais avançados, puderam deslocar gradualmente os euriptéridos de certos nichos. As crises ambientais do Devoniano tardio também desempenharam um papel importante. Episódios de anóxia oceânica, mudanças no nível do mar e reorganização dos habitats costeiros reduziram a qualidade e a extensão de muitos ambientes onde os euriptéridos prosperavam. A combinação de competição com os peixes e deterioração dos ecossistemas aquáticos resultou especialmente desfavorável para os linhagens de maior tamanho, menos capazes de se adaptar rapidamente. Ao longo do Carbonífero, a diversidade de euriptéridos diminuiu gradualmente e, no Permiano, o grupo se aproximava de sua extinção definitiva. A extinção dos euriptéridos não apagou, entretanto, a marca de seu gigantismo na história da vida marinha. Sua existência demonstrou que os artrópodes aquáticos podiam superar limites de tamanho que hoje pareceriam improváveis, considerando as restrições respiratórias e estruturais desse grupo. A anatomia dos pterigótidos gigantes sugere adaptações específicas para maximizar a superfície de troca gasosa e a eficiência da circulação da hemolinfa, permitindo assim sustentar um corpo de grandes dimensões em um meio líquido. Do ponto de vista do gigantismo marinho, os euriptéridos gigantes mostram como um linhagem de invertebrados pôde ocupar por milhões de anos o papel de superpredador em mares e águas costeiras antes de ser deslocado por vertebrados mais eficientes. Representam uma fase inicial na sucessão de gigantes marinhos. Antecederam os grandes répteis do Mesozoico e os tubarões colossais do Cenozoico, mas responderam aos mesmos princípios básicos de abundância de presas, condições ambientais favoráveis e pressão seletiva para tamanhos cada vez maiores. A imagem de um Jaekelopterus deslizando por águas turvas, levantando os sedimentos do fundo enquanto explora com seus quelíceros armados de espinhos, resume um momento particular da história oceânica em que os escorpiões marinhos colossais dominavam a paisagem. Após seu desaparecimento, o oceano não deixou de produzir gigantes, simplesmente mudou de protagonistas. Os seguintes a reivindicar esse lugar seriam os grandes vertebrados marinhos do Mesozoico, répteis adaptados à natação que levariam o gigantismo a uma nova escala nos mares da era dos dinossauros. Répteis marinhos gigantes do Mesozoico inferior e médio. Após o ocaso de muitos gigantes invertebrados do Paleozoico, o Mesozoico abriu uma nova etapa na história do gigantismo marinho. Nos mares do Triássico e do Jurássico, os vertebrados assumiram o protagonismo de grande porte. Entre eles, os répteis marinhos desenvolveram uma diversidade de formas e estratégias que ocuparam quase todos os nichos disponíveis na coluna de água. Ictiossauros, plesiosauros e pliosauros tornaram-se alguns dos maiores predadores que já cruzaram os oceanos, inaugurando uma era dominada por colossos vertebrados. Os ictiossauros foram dos primeiros a se adaptar plenamente à vida marinha. Surgiram pouco depois da grande extinção do Permiano-Triássico em um mundo em reconstrução ecológica. Morfologicamente, lembravam uma combinação de peixe e golfinho. Corpo hidrodinâmico, cauda vertical ou semilunar adaptada à propulsão e extremidades transformadas em nadadeiras. Essa configuração permitiu deslocamentos rápidos e eficientes, uma vantagem decisiva em mares abertos, onde a perseguição de presas móveis se tornou um componente central da sobrevivência. Entre os ictiossauros do Triássico e Jurássico inicial, destacaram-se formas gigantes como Chonisaurus e, posteriormente, Chastasaurus.
Algumas estimativas sugerem comprimentos que se aproximavam ou superavam 20 metros nos exemplares maiores. Em vez de dentições maciças preparadas para triturar presas duras, muitos desses gigantes apresentavam mandíbulas alongadas e relativamente finas, o que levou a propor hábitos alimentares baseados na captura de presas moles, como cefalópodes, ou até mesmo algum tipo de sucção para capturar cardumes de peixes pequenos. Mais do que caçadores de animais isolados, puderam funcionar como consumidores especializados de grandes volumes de fauna pequena e abundante. A evolução desses ictiossauros gigantes esteve vinculada à estrutura dos ecossistemas marinhos do Triássico Médio e Tardio. A diversificação do plâncton, a presença de cardumes de peixes e cefalópodes e a relativa estabilidade climática em certos intervalos favoreceram o surgimento de linhagens capazes de aproveitar recursos distribuídos de maneira massiva. Assim como ocorreria mais tarde com algumas baleias filtradoras, o gigantismo nesses ictiossauros pode ter sido uma resposta à possibilidade de processar grandes quantidades de presas de pequeno porte por meio de estratégias de alimentação eficientes. Paralelamente, outros répteis marinhos exploraram uma rota distinta em direção ao gigantismo. Os plesiosauros e pliosauros, pertencentes ao grupo dos sauropterídeos, adotaram configurações corporais muito diferentes entre si. Os plesiosauros típicos apresentavam pescoços extraordinariamente longos, cabeças relativamente pequenas e 4 nadadeiras potentes em forma de remo. Os pliosauros, por outro lado, invertiam essas proporções. Crânios enormes, pescoços curtos e corpos robustos, também impulsionados por 4 nadadeiras. Entre os pliossauros jurássicos encontram-se alguns dos predadores marinhos mais impressionantes do registro fóssil. Gêneros como o Liopleurodon e outros pliosaurídeos alcançaram comprimentos de vários metros, com crânios armados de dentes cônicos que podiam superar o comprimento da mão humana. Embora as estimativas mais sensacionalistas de seus tamanhos tenham sido moderadas por estudos posteriores, ainda se considera que alguns pliossauros superaram amplamente os 10 metros de comprimento total, com massas capazes de competir com grandes cetáceos atuais. Sua mordida, concentrada em um crânio maciço e musculoso, estava adaptada para prender presas escorregadias e vigorosas. A combinação de 4 nadadeiras poderosas e corpo compacto tornava os pliossauros nadadores ágeis e capazes de mudanças rápidas de direção, muito diferentes da imagem de monstros desajeitados que às vezes seu tamanho sugere. Em um ambiente de mares relativamente quentes, carregados de peixes, outros répteis marinhos e lulas, esses predadores ocupavam o topo das cadeias alimentares. O gigantismo, no seu caso, estava relacionado à capacidade de subjugar presas grandes, resistir ao ataque de outros predadores e patrulhar amplos territórios de caça. Os plesiosauros de pescoço longo, embora nem sempre tenham alcançado as dimensões extremas dos maiores pliosauros, também ofereceram exemplos notáveis de gigantismo. Alguns superaram facilmente os 10 metros de comprimento, onde boa parte do tamanho correspondia ao pescoço, composto por dezenas de vértebras. Esse design corporal deu origem a múltiplas hipóteses sobre seu modo de vida. Uma possibilidade sugere que o pescoço longo permitia aproximar a cabeça de cardumes de peixes ou cefalópodes sem deslocar muito o corpo, reduzindo assim o distúrbio da água que denunciaria sua presença. Outra propõe que o pescoço funcionava como uma espécie de braço flexível para explorar diferentes micro-habitats do fundo ou da coluna d'água. Em qualquer caso, o tamanho total e a robustez de suas nadadeiras os situavam entre os vertebrados marinhos mais impressionantes de seu tempo. Durante o Jurássico Médio e Tardio, os oceanos se tornaram cenários onde coexistiam ictiossauros de grande porte, plesiosauros de pescoço extenso e pliossauros de crânio descomunal. Esse mosaico de formas gigantes reflete uma complexa partição dos nichos ecológicos. Enquanto algumas linhagens se especializaram na perseguição de presas rápidas em mar aberto, outras exploraram recursos costeiros ou da plataforma continental. O gigantismo, longe de ser um fenômeno isolado, manifestou-se em múltiplas variantes adaptadas a diferentes estratégias de alimentação e estilos de vida. Com o avanço do Cretáceo, o panorama começou a se transformar.
Muitos ictiossauros gigantes declinaram e finalmente desapareceram, possivelmente devido a mudanças na estrutura dos ecossistemas marinhos, competição com outros predadores e modificações nas correntes oceânicas e na disponibilidade de presas. Alguns plesiosauros se mantiveram, mas o protagonismo entre os grandes répteis marinhos foi cedendo espaço a novos atores. Entre eles, uma linhagem de lagartos plenamente adaptados à vida marinha acabaria ocupando o papel de predadores dominantes, os mosassauros. Mosassauros e os senhores do Cretáceo Tardio. No Cretáceo Tardio, os mares encontravam-se em uma das etapas mais dinâmicas de sua história. Amplos braços de oceano raso, como a via marítima interior da América do Norte, dividiam os continentes e criavam corredores marinhos carregados de vida. Nesse cenário surgiu um grupo de lagartos marinhos que levou o gigantismo e a especialização predatória a um novo nível: os mosassauros. Entre eles, o Mosasaurus destacou-se como um dos maiores e mais formidáveis superpredadores de seu tempo. Ao contrário dos ictiossauros e plesiosauros, cuja origem remonta a linhagens de répteis aquáticos mais antigos, os mosassauros procediam de lagartos terrestres relacionados aos varanídeos. A transição para a vida marinha foi relativamente rápida em termos geológicos. Os membros transformaram-se em nadadeiras, a cauda desenvolveu uma potente nadadeira caudal e o corpo adotou uma forma hidrodinâmica adequada para a natação sustentada. Essa reconversão anatômica permitiu aos mosassauros ocupar nichos que até então estavam dominados por outros répteis marinhos. O Mosasaurus hoffmanni, uma das espécies mais conhecidas e de maior tamanho do gênero, exemplifica o extremo dessa tendência. Restos fósseis encontrados na Europa Ocidental, particularmente na região de Maastricht, permitiram estimar comprimentos que superavam confortavelmente os 10 metros, e alguns estudos propuseram dimensões ainda maiores para os exemplares maiores. O crânio, robusto e alongado, abrigava uma dentição cônica ligeiramente comprimida, projetada para segurar e rasgar presas volumosas. A articulação craniana e mandibular, junto com a disposição dos dentes, sugere uma capacidade considerável para manejar animais de grande tamanho e resistência. A cauda do Mosasaurus apresentava uma curvatura terminal com nadadeira, diferente da imagem clássica de uma simples cauda reta. Essa estrutura caudal, combinada com um tronco musculoso, fornecia o impulso principal para a locomoção. Os 4 membros, já convertidos em nadadeiras, atuavam como lemes e estabilizadores, permitindo giros controlados e mudanças de direção relativamente rápidas para um animal de tal envergadura. No conjunto, o corpo do Mosasaurus estava otimizado para patrulhar extensas áreas marinhas e realizar ataques poderosos sobre presas surpreendidas em meia água ou perto da superfície. A dieta do Mosasaurus e de outros mosassauros gigantes foi diversificada. Restos de peixes ósseos, tubarões, outros répteis marinhos e até mosassauros menores foram encontrados associados a seus fósseis, seja em conteúdos estomacais preservados ou em ossos com marcas de mordidas compatíveis com sua dentição. Essas evidências apontam para um comportamento de predadores oportunistas capazes de explorar uma ampla gama de recursos. Em alguns casos, propôs-se até o canibalismo, uma estratégia conhecida em vários grandes predadores que reforça a ideia de uma competição intensa nos níveis superiores da cadeia trófica. O Mosasaurus não foi o único representante gigante do seu grupo. Gêneros como Tylosaurus, Rhinosaurus e Prognathodon também atingiram tamanhos consideráveis e ocuparam posições semelhantes em diferentes mares do mundo. Tylosaurus, por exemplo, possuía um crânio alongado com uma região rostral maciça, possivelmente utilizada para investir contra presas ou desferir golpes contundentes antes de morder. Prognathodon apresentava uma dentição mais robusta, apta para triturar carapaças e presas de corpo duro. Esta diversidade dentro dos mosassauros gigantes indica uma partição de nichos e especializações que reduziram a competição direta, permitindo a coexistência de vários superpredadores em um mesmo sistema marinho. Os mares do Cretáceo Tardio ofereciam condições propícias para sustentar esses colossos. A temperatura relativamente quente da água, a elevada produtividade em muitas bacias e a presença de abundantes peixes, amonites, tartarugas marinhas e outros répteis
formavam uma base trófica sólida. As plataformas continentais inundadas e os mares interiores criavam habitats extensos de profundidade moderada, ideais para grandes predadores que combinavam patrulha a longa distância e caça de emboscada. Nesse contexto, o gigantismo dos mosassauros representou uma resposta eficaz à disponibilidade massiva de presas de tamanho médio e grande. A fisiologia desses animais, embora inferida indiretamente, deve ter sido adaptada a um estilo de vida ativo e exigente. Um metabolismo muito lento teria dificultado a captura de presas ágeis, enquanto um metabolismo muito alto teria aumentado a demanda energética a níveis insustentáveis. É provável que os mosassauros se situassem em um equilíbrio intermediário, com estratégias de caça que combinavam aproximações furtivas, ataques rápidos e um uso eficiente da inércia do corpo durante a natação. O grande tamanho nesse quadro não apenas proporcionava força, mas também eficiência em deslocamentos prolongados. O sucesso do Mosasaurus e de seus parentes se estendeu durante boa parte do Cretáceo tardio, mas, assim como ocorreu com outros gigantes marinhos, dependia da estabilidade relativa dos ecossistemas. O final do período foi marcado pelo evento de extinção em massa do limite Cretáceo-Paleógeno, há cerca de 66 milhões de anos. O impacto de um grande asteroide combinado com intensa atividade vulcânica e alterações climáticas provocou um colapso abrupto de muitas cadeias tróficas. A morte massiva do plâncton marinho, base dos sistemas oceânicos, repercutiu em cascata sobre peixes, répteis e outros organismos. Nesse contexto de colapso, os mosassauros gigantes se encontraram especialmente expostos. Sua dependência de abundantes presas de tamanho médio e grande, seu ciclo de vida relativamente longo e sua posição no topo da rede trófica tornaram impossível uma adaptação rápida ao novo cenário. O desaparecimento de seus recursos alimentares, somada à degradação dos habitats costeiros e interiores, conduziu à extinção completa do grupo. Após milhões de anos de domínio, os lagartos marinhos do Cretáceo cederam seu lugar nos oceanos a outras linhagens que, tempo depois, voltariam a explorar o gigantismo, desta vez entre os mamíferos. Peixes ósseos colossais, de Leedsichthys a outros gigantes. O gigantismo marinho não foi patrimônio exclusivo de répteis e tubarões. Entre os peixes ósseos, várias linhagens alcançaram tamanhos que rivalizaram com os grandes predadores do Mesozoico e com os mamíferos marinhos posteriores. Esses colossos não se especializaram na caça de grandes presas individuais, mas sim exploraram uma estratégia distinta: transformar enormes volumes de plâncton e pequenos organismos em massa corporal, mediante a filtração contínua da água do mar. Durante o Jurássico Médio e Tardio, um dos exemplos mais emblemáticos desse tipo de gigantismo foi o Leedsichthys. Este peixe, pertencente a um grupo de actinopterídeos primitivos, alcançou comprimentos estimados de vários metros, com propostas que situam os exemplares maiores acima de 15 metros, embora os números exatos tenham sido objeto de debate devido à fragmentação do material fóssil. Mesmo considerando intervalos conservadores, o Leedsichthys situa-se entre os peixes ósseos mais conhecidos, um autêntico gigante que compartilhou os mares jurássicos com pliossauros e outros grandes predadores. A anatomia do Leedsichthys mostra adaptações claras a um modo de vida baseado na filtração. A cabeça era ampla, com mandíbulas relativamente longas e estruturas associadas a um aparelho branquial complexo. Em vez de dentes afiados para rasgar presas, desenvolveram-se elementos capazes de reter pequenas partículas de alimento suspensas na água. Embora a reconstrução detalhada do seu sistema filtrador continue sendo um campo de estudo em evolução, o consenso aponta para um animal que nadava de boca aberta, deixando que a água carregada de plâncton passasse pelas brânquias enquanto os organismos diminutos eram retidos. O corpo deste peixe colossal era robusto e alongado, com musculatura desenvolvida para manter um deslocamento constante em velocidade moderada. A cauda, dotada de uma nadadeira caudal bem formada, proporcionava o impulso principal, enquanto as nadadeiras peitorais e dorsais contribuíam para a estabilidade e o controle da direção. Ao contrário dos predadores que dependem de explosões curtas de velocidade, um filtrador gigante precisa manter um movimento contínuo para processar volume suficiente de água.
e o design do Leedsichthys parece ter estado a serviço dessa função. O contexto ecológico dos oceanos jurássicos explica em grande parte a viabilidade de um peixe dessas dimensões. A expansão de mares epicontinentais e bacias relativamente quentes favoreceu a proliferação de fitoplâncton e zooplâncton, que constituíram a base de cadeias tróficas densas e complexas. Nesse cenário, um organismo capaz de filtrar grandes massas de água encontrava uma fonte de alimento praticamente inesgotável sempre que pudesse percorrer o oceano em busca de zonas de alta concentração de plâncton. O gigantismo, neste caso, relacionou-se diretamente com a eficiência. Um corpo grande permite abarcar maior volume de água por unidade de tempo e armazenar enormes reservas de energia. O Leedsichthys não estava sozinho nesta estratégia. Outros peixes ósseos gigantes, embora menos conhecidos, aparecem no registro do Mesozoico e do Cenozoico inicial. Diversos linagens de actinopterídeos desenvolveram tamanhos notáveis e adaptações à filtração, ocupando nichos semelhantes em diferentes épocas e regiões. Alguns adotaram mandíbulas largas e fileiras de espinhas ou lâminas internas que funcionavam como filtros, outros, estruturas branquiais especialmente modificadas para reter presas diminutas. Em todos os casos, o padrão se repete. Um corpo grande, uma locomoção sustentada e uma dieta baseada em organismos muito pequenos, mas abundantes. O gigantismo entre os peixes ósseos filtradores apresenta paralelos evidentes com a evolução posterior das baleias misticetas. Em ambos os casos, o aumento do tamanho corporal está ligado à exploração de recursos planctônicos em grande escala. O oceano, ao concentrar enormes biomassa na forma de criaturas diminutas suspensas, oferece a possibilidade de sustentar animais de dimensões colossais que, paradoxalmente, se alimentam de presas microscópicas. Essa paradoxa, composta por gigantes que vivem de multidões de seres quase invisíveis, observa-se repetidamente na história da vida marinha. A presença de peixes filtradores gigantes nos mares Jurássicos e Cretácicos teve implicações importantes para a estrutura dos ecossistemas. Esses animais competiam, de maneira indireta, com outros consumidores de plâncton e com predadores de pequeno e médio porte que se alimentavam de cardumes de peixes diminutos. Ao mesmo tempo, podiam se tornar presas potenciais para grandes pliossauros ou, mais tarde, para certos tubarões e mosassauros, especialmente se estivessem doentes, jovens ou debilitados. Assim, mesmo sendo gigantes, não estavam completamente isentos da pressão predatória. A extinção do Leedsichthys e de outros peixes filtradores gigantes do Mesozoico está associada a mudanças na configuração dos oceanos, nas correntes e na composição do plâncton. A fragmentação dos habitats, as variações no nível do mar e o surgimento de competidores mais eficientes puderam afetar a estabilidade de suas populações. Além disso, eventos de extinção que impactaram o plâncton e os pequenos organismos pelágicos reduziram a base alimentar da qual dependiam esses colossos. Em ecossistemas tão interconectados, uma perturbação nos níveis inferiores repercute em cascata sobre os consumidores superiores, e os gigantes filtradores não são exceção. Apesar de seu desaparecimento, o registro fóssil do Leedsichthys e de outros peixes ósseos gigantes oferece informações valiosas sobre a recorrência do gigantismo no oceano. A evolução de grandes filtradores actinopterídeos no Jurássico antecipa, de certa forma, a história que as baleias repetiriam milhões de anos depois. O fato de essa estratégia ter surgido em linagens tão distintos reforça a ideia de que o mar, sob condições adequadas de produtividade e estabilidade, favorece repetidamente o desenvolvimento de organismos de grande porte que se alimentam das formas de vida mais pequenas. Tubarões gigantes do Mesozoico, ptirrodos e outros predadores. Enquanto os répteis marinhos dominavam visualmente os oceanos do Mesozoico, os tubarões desenvolviam, paralelamente, sua própria história de gigantismo. Em um mundo onde pliossauros e mosassauros ocupavam muitos dos nichos de superpredadores, os elasmobrânquios não desapareceram para um segundo plano. Pelo contrário, diversificaram suas estratégias e, em algumas linhagens, alcançaram tamanhos consideráveis.
Entre eles, os tubarões do gênero Pitychodus destacam-se como exemplos de gigantismo especializado, muito diferente do predador clássico de grandes vertebrados, geralmente associado a esses animais. O registro fóssil dos tubarões apresenta uma peculiaridade que condiciona seu estudo. Seus esqueletos, formados majoritariamente por cartilagem, raramente se conservam completos. O mais frequente é encontrar dentes, espinhas e, em menor medida, centros vertebrais mineralizados. Essa limitação obriga a reconstruir a anatomia e o tamanho a partir de restos parciais, extrapolando proporções a partir de tubarões atuais. Apesar disso, a abundância e a morfologia dos dentes permitem identificar claramente linhagens especializadas e estimar tamanhos aproximados para algumas espécies gigantes. O Pitychodus viveu principalmente durante o Cretáceo Médio e Tardio. Seus dentes distinguem-no imediatamente da imagem típica de um tubarão de grandes dentes triangulares. Em vez de lâminas afiadas, apresentava coroas amplas e achatadas, com superfície oclusal ornamentada por cristas e sulcos, formando verdadeiros pavimentos dentários. Essa morfologia está associada à durofagia, ou seja, à alimentação baseada em presas de casco duro, como moluscos bivalves, possivelmente amonites, crustáceos de exoesqueleto resistente e até pequenas ou médias tartarugas. As fileiras de dentes do Ptychodus dispunham-se em série, formando placas trituradoras capazes de exercer pressão considerável. O animal, ao fechar a boca, não cortava a presa, mas a esmagava, fraturando facilmente conchas e carapaças. Essa especialização sugere um modo de vida ligado a áreas onde se concentravam grandes populações de invertebrados com concha, como bancos de bivalves ou comunidades de amonites na plataforma continental. O gigantismo, nesse contexto, associa-se à necessidade de gerar força de mordida suficiente e à capacidade de processar grandes quantidades de alimento duro. As estimativas de tamanho para algumas espécies de Pitychodus variam, mas vários estudos indicam que os exemplares maiores puderam alcançar comprimentos entre 7 e 10 metros. Esses números colocam esses tubarões em uma faixa comparável à de alguns mosassauros médios e à altura de muitos grandes predadores marinhos. Não se tratava, no entanto, de caçadores de grandes vertebrados, mas de especialistas em recursos abundantes, porém protegidos por estruturas minerais, um nicho diferente do dos predadores de corpo mole. A distribuição do Pitychodus foi ampla, com restos encontrados em depósitos marinhos de diferentes continentes. Isso indica que sua estratégia ecológica foi bem-sucedida em diversos mares cretácicos. A combinação de um corpo grande, capaz de se deslocar ao longo de extensos bancos de invertebrados, e uma dentição adaptada à trituração, tornou-o um componente importante das comunidades marinhas. Ao mesmo tempo, essa especialização pode tê-lo tornado vulnerável a mudanças na disponibilidade de suas presas preferidas. Fatores que, somados à grande reestruturação ecológica do final do Cretáceo, contribuíram para seu desaparecimento. Junto ao Pitychodus, outros tubarões do Mesozoico alcançaram tamanhos notáveis, embora com estratégias diferentes. Entre eles, o Cretoxyrhina mantelli representa o arquétipo do grande predador de peixes e vertebrados marinhos. Este tubarão laminiforme, ativo durante o Cretáceo tardio, atingiu comprimentos estimados em torno de 6 ou 7 metros. Sua dentição, composta por dentes alongados, afiados e ligeiramente recurvados, está adaptada para perfurar e rasgar tecidos, mais do que para triturar carapaças. O corpo do Cretoxyrhina devia ser hidrodinâmico, com uma silhueta fusiforme que lembra os lamniformes atuais de nado rápido. Esta configuração sugere um estilo de vida como predador de perseguição, capaz de atingir altas velocidades em investidas breves para capturar presas ágeis. Restos fósseis com marcas de mordida atribuídas a este tubarão foram encontrados em ossos de peixes grandes, répteis marinhos e outros organismos, reforçando a ideia de um superpredador versátil que atacava uma ampla variedade de presas. A coexistência de Ptychodus e Cretoxyrhina nos mesmos mares revela como o gigantismo pôde se expressar de modos complementares dentro dos tubarões cretácicos. Enquanto o primeiro explorava a abundância de organismos de carapaça dura em fundos e plataformas marinhas, o segundo ocupava um nicho mais clássico de caçador de vertebrados de corpo mole.
deslocando-se ativamente na coluna de água. Ambos, no entanto, compartilhavam a necessidade de ecossistemas suficientemente produtivos para sustentar corpos de grande tamanho e elevados requerimentos energéticos. Outros tubarões cretácicos, embora de menor tamanho, contribuíram para a complexidade das redes tróficas. O Squalicorax, por exemplo, não atingiu as dimensões do Ptychodus ou Cretoxirina, mas desempenhou um papel relevante como predador e carniceiro. Sua presença em conjunto com mosassauros, plesiosauros e peixes ósseos grandes ilustra um sistema no qual vários níveis de predadores cartilaginosos compartilhavam e distribuíam os recursos disponíveis. Nesse entramado, os tubarões gigantes representavam os extremos superiores em tamanho, mas não atuavam sozinhos, e sim inseridos em um conjunto de relações ecológicas complexas. O gigantismo nesses tubarões do Mesozoico esteve vinculado tanto à produtividade dos mares quanto à oferta de nichos específicos. O Cretáceo tardio caracterizou-se por mares quentes e, em muitos lugares, ricos em nutrientes, onde floresceram bancos de invertebrados, cardumes de peixes e populações numerosas de répteis marinhos. Nessas condições, um tubarão que atingia 7 ou mais metros podia encontrar alimento suficiente, seja perseguindo presas de corpo mole ou triturando conchas no fundo marinho. O tamanho proporcionava vantagens claras: maior raio de ação, força de mordida aumentada e menor vulnerabilidade diante de outros predadores. No entanto, como em outros casos de gigantismo marinho, essas vantagens estavam condicionadas pela estabilidade do ambiente. O evento de extinção do limite Cretáceo-Paleógeno alterou drasticamente a estrutura dos oceanos. A redução da produtividade primária, o desaparecimento ou diminuição de certas presas e as mudanças nas correntes e temperaturas afetaram os linhagens mais especializados e de maior tamanho. Ptychodus desapareceu completamente, e vários grandes tubarões do Cretáceo não deixaram descendência direta no Cenozoico. O desaparecimento desses gigantes cretáceos abriu espaço ecológico para novas radiações de tubarões na era terciária. A partir de linhagens lamniformes e carchariniformes, o Cenozoico veria a emergência de outros tubarões de grande porte, alguns filtradores e outros predadores, culminando em formas colossais como Otodus carcharocles, mais conhecido como megalodonte. A história de Ptychodus, Cretoxirina e seus contemporâneos pode ser considerada um prelúdio dessa nova onda de gigantismo, na qual o oceano, mais uma vez, permitiu que os elasmobrânquios explorassem os limites superiores do tamanho possível. Os tubarões gigantes do Mesozoico mostram como um mesmo grupo de vertebrados pôde gerar tanto trituradores especializados de carapaças, quanto predadores velozes de grandes vertebrados, todos eles de proporções imponentes. Constituem uma ponte evolutiva entre os sistemas dominados por répteis marinhos e os oceanos do Cenozoico, onde os tubarões e mamíferos marinhos assumiriam o papel de gigantes principais. Entre esses novos colossos, destacariam tubarões capazes de atingir tamanhos sem precedentes, cuja figura se tornaria, com o tempo, um dos símbolos mais reconhecíveis do gigantismo marinho pré-histórico, o megalodonte. Megalodon e os tubarões colossais do Cenozoico. Com a extinção dos grandes répteis marinhos no final do Cretáceo, os oceanos do Cenozoico reorganizaram completamente suas redes tróficas. Peixes ósseos, tubarões e, mais tarde, mamíferos marinhos ocuparam os nichos deixados vagos por mosassauros e plesiosauros. Nesta nova divisão de papéis, os tubarões voltaram a experimentar o gigantismo, culminando em uma das criaturas mais emblemáticas do imaginário pré-histórico, o megalodon. Sua história, no entanto, não foi isolada. Fez parte de uma radiação mais ampla de grandes tubarões que se adaptaram a um oceano povoado por cetáceos, pinípedes e outros vertebrados de grande porte. O tubarão conhecido popularmente como megalodon é hoje designado, segundo propostas taxonômicas recentes, como Otodus carcharocles megalodon, refletindo debates sobre sua relação com o grande tubarão branco moderno. Durante anos foi colocado no gênero Carcharodon junto ao grande tubarão branco, mas análises detalhadas da morfologia dentária e da evolução dos lamniformes sugerem uma história independente, com uma linhagem própria de grandes tubarões de dentes serrilhados. Além do nome, trata-se de um dos maiores predadores marinhos que já existiram.
O registro fóssil do megalodon é composto principalmente por dentes e, em menor medida, por vértebras calcificadas. Seu esqueleto, formado por cartilagem, se decompôs após a morte, deixando apenas os elementos mais resistentes. Apesar dessa limitação, a quantidade e a distribuição de dentes encontrados em sedimentos marinhos de todo o mundo demonstram que este tubarão teve uma distribuição praticamente cosmopolita. Habitava oceanos temperados e quentes durante o Mioceno e o Plioceno, aproximadamente entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, coincidindo com uma fase de grande diversidade e expansão dos cetáceos. O tamanho do megalodon tem sido um dos aspectos mais discutidos. As estimativas baseiam-se em correlações entre o tamanho dos dentes e o comprimento corporal observado em tubarões atuais. Considerando essas comparações, os valores mais aceitos situam os indivíduos grandes em faixas que superam facilmente os 14 ou 15 metros, com propostas máximas em torno de 18 metros ou um pouco mais em exemplares excepcionais. A massa corporal poderia ter alcançado dezenas de toneladas, muito acima da de qualquer tubarão atual e comparável à de alguns cetáceos de tamanho médio. Os dentes do megalodon constituem sua característica mais marcante. São peças triangulares, robustas, com bordas serrilhadas e raízes largas, projetadas para resistir a forças de mordida extremas. Alguns exemplares superam 15 centímetros de altura coronária, o que reflete a necessidade de ferramentas dentárias capazes de penetrar pele grossa, tecido muscular denso e até ossos. Modelos biomecânicos sugerem que a força de mordida deste tubarão poderia estar entre as mais altas conhecidas na história dos vertebrados, suficiente para fraturar costelas e vértebras de grandes mamíferos marinhos. A ecologia do megalodonte é reconstruída combinando a morfologia dos seus dentes, a distribuição dos seus fósseis e as marcas de mordida observadas em restos de outros animais. Numerosos esqueletos de baleias fósseis mostram vestígios de mordidas compatíveis com a dentição deste tubarão, frequentemente localizadas em zonas-chave como nadadeiras, coluna vertebral ou caixa torácica. Esses padrões indicam ataques direcionados a imobilizar a presa ou causar danos letais rapidamente. É provável que o megalodonte se alimentasse de uma ampla gama de cetáceos, incluindo misticetos relativamente pequenos, odontocetos médios e pinípedes, além de peixes grandes e outros vertebrados marinhos. Os mares do Mioceno ofereceram um cenário propício para sustentar um predador dessas dimensões. A diversificação das baleias dentadas e das primeiras baleias filtradoras de tamanho médio gerou uma oferta abundante de presas. Correntes oceânicas vigorosas e águas relativamente quentes favoreceram a produtividade e a formação de zonas de alta concentração de cetáceos. Nesse contexto, um tubarão gigantesco encontrava recursos suficientes para manter seu elevado requerimento energético. O gigantismo, mais uma vez, foi viável porque a base da cadeia trófica o suportava. O ciclo de vida do megalodonte, inferido por analogia com outros lamniformes, provavelmente incluía estratégias reprodutivas que maximizavam as probabilidades de sobrevivência das crias. Muitos lamniformes atuais são vivíparos e produzem poucas crias de grande tamanho, capazes de se valer por si mesmas desde o nascimento. Foram identificadas possíveis áreas de criação do megalodonte em zonas costeiras de águas quentes onde predominam dentes de tamanho pequeno, interpretados como dentes de juvenis. Esses ambientes relativamente protegidos teriam fornecido refúgio e alimento às crias até atingirem tamanhos que reduzissem sua vulnerabilidade. O megalodonte não foi o único tubarão notavelmente grande do Cenozoico. Dentro do mesmo linhagem geral, espécies de otodus e outros gêneros atingiram tamanhos consideravelmente superiores aos da maioria dos tubarões modernos, embora sem chegar ao extremo do megalodonte. Paralelamente, outros elasmobrânquios exploraram o gigantismo pela via da filtragem. Linhagens relacionadas com o tubarão-baleia e o tubarão peregrino desenvolveram corpos de grande volume, bocas amplas e estruturas filtradoras nas brânquias, alimentando-se quase exclusivamente de plâncton. O Cenozoico viu coexistirem, portanto, dois tipos de colossos: predadores de grandes vertebrados e filtradores de organismos diminutos. A extinção do megalodonte no Plioceno levanta uma questão central no estudo do gigantismo marinho.
Por que um predador aparentemente tão bem-sucedido desapareceu enquanto outros linagens de tubarões grandes sobreviveram? As hipóteses concentram-se numa combinação de mudanças climáticas, reorganização das correntes oceânicas e alterações na fauna de cetáceos. O arrefecimento progressivo do clima global, associado à formação de calotas polares mais extensas e à intensificação dos gradientes térmicos, modificou a distribuição de águas quentes e temperadas onde este tubarão prosperava. Ao mesmo tempo, a composição das comunidades de baleias mudou. Muitas formas de tamanho pequeno e médio, que teriam sido presas habituais do megalodonte, declinaram ou foram substituídas por grandes baleias filtradoras capazes de se deslocar para latitudes mais altas e águas mais frias. A transição para ecossistemas dominados por misticetos gigantes, agrupados em regiões polares ou subpolares durante as temporadas de alimentação, pode ter reduzido a acessibilidade dessas presas para um predador especializado em águas mais quentes. A competição com outros grandes predadores marinhos também foi considerada. Durante o Plioceno, orcas primitivas e grandes tubarões brancos modernos começaram a ocupar posições de destaque na cadeia trófica. Esses organismos, menores, mas altamente eficientes, podiam se adaptar mais rapidamente a ambientes em mudança e explorar recursos que talvez o megalodonte não pudesse aproveitar com a mesma facilidade. Não se trata de uma simples substituição direta, mas de uma reorganização complexa na qual um predador gigantesco, com exigências energéticas muito elevadas, se tornou cada vez menos viável. O desaparecimento do megalodonte deixa claro que o gigantismo, embora bem-sucedido em determinados contextos, implica um alto grau de especialização e vulnerabilidade. Um corpo de dezenas de toneladas exige um fornecimento constante de alimento e um intervalo de habitats adequado. Quando o clima esfria, os padrões migratórios das presas mudam, as correntes se reconfiguram e a produtividade se desloca geograficamente. Os gigantes encontram menos margem para se ajustar. A história desse tubarão resume o delicado equilíbrio entre as vantagens de ser enorme e os riscos de depender de um ambiente estável. A nível cultural, o megalodonte tornou-se um dos símbolos mais potentes do gigantismo marinho pré-histórico. A combinação de dentes descomunais, tamanho colossal e natureza predadora transformou-o em protagonista frequente de reconstruções, documentários e ficções que muitas vezes exageram suas dimensões e capacidades. A evidência científica, no entanto, descreve um animal extraordinário, mas compreensível dentro dos quadros da biologia e ecologia marinha, produto de condições específicas do Cenozoico médio e tardio. Padrões, limites e legado do gigantismo marinho. Ao longo de centenas de milhões de anos, o gigantismo marinho apareceu, desapareceu e voltou a emergir em linhagens separadas, desde cefalópodes com concha até baleias filtradoras. Essa recorrência indica que não se trata de uma raridade isolada, mas de uma tendência evolutiva que responde a condições físicas e ecológicas repetidas. Ao sintetizar os casos descritos, revelam-se padrões comuns, limites marcados e um legado que ajuda a compreender a relação entre a vida e o oceano. Um dos padrões mais claros é a relação entre gigantismo e produtividade oceânica. Em praticamente todos os exemplos, os gigantes marinhos se desenvolveram em contextos onde a base da cadeia trófica era abundante. Nos mares ordovicianos, plataformas rasas repletas de invertebrados bentônicos sustentaram os endosseras. Durante o Mesozoico, mares quentes e ricos em peixes, cefalópodes e outros répteis permitiram a existência dos mosassauros, pliosauros, peixes filtradores gigantes como o Leadsichthys e tubarões de grande porte especializados em presas duras ou vertebrados de corpo mole. No Cenozoico, a diversificação de cetáceos e a intensificação dos afloramentos nutritivos tornaram possível tanto o megalodonte quanto as baleias colossais. O gigantismo surge, portanto, onde a energia flui com intensidade através do ecossistema. Um superpredador de vários metros ou um filtrador de dezenas de toneladas só pode existir se nos níveis inferiores, milhões de organismos menores convertem a luz solar e os nutrientes em biomassa disponível. Cada dente do megalodonte, cada vértebra do basilossauro, cada segmento de um euripterídeo gigante resume, em última análise,
a história de uma rede trófica capaz de canalizar enormes quantidades de energia para os níveis superiores. Outro padrão recorrente é a vantagem funcional do grande tamanho no meio marinho. A flutuabilidade da água reduz as exigências estruturais associadas ao peso, permitindo que um corpo volumoso se sustente sem a necessidade de esqueletos excessivamente maciços, como ocorreria em um ambiente terrestre. Nesse contexto, a massa adicional pode se tornar uma ferramenta. Um corpo grande se desloca com maior inércia, favorecendo a eficiência em nadadores que percorrem longas distâncias, como peixes filtradores jurássicos ou baleias modernas. Além disso, o tamanho reduz o espectro de possíveis predadores. Poucos organismos estão em condições de atacar um mosassauro adulto ou uma baleia azul. O gigantismo também está associado a especializações extremas. Nos endosseras, a sofisticação do sifúnculo e das câmaras de gás permitiu controlar a flutuabilidade em conchas de vários metros. No Ptychodus, a dentição se transformou em pavimentos trituradores capazes de moer carapaças resistentes. No Megalodonte, a mandíbula e os dentes serrilhados atingiram proporções e resistências sem precedentes para fraturar ossos de cetáceos. Nas baleias filtradoras, a perda de dentes e o surgimento de barbatanas queratinosas permitiram a exploração intensiva de enxames de plâncton. Estas adaptações mostram que o tamanho descomunal raramente aparece sozinho. Costuma vir acompanhado de traços anatômicos e fisiológicos ajustados a nichos específicos. No entanto, junto aos padrões de sucesso, emergem com clareza os limites do gigantismo. Um organismo de proporções extremas enfrenta custos elevados em termos de exigências energéticas, reprodução e vulnerabilidade a mudanças ambientais. Os endosseras dependiam de mares epicontinentais ricos em invertebrados. Ao alterar-se esses ambientes, sua vantagem diminuiu. Os euriptéridos gigantes foram progressivamente deslocados por peixes com mandíbulas mais eficientes e foram afetados por crises ambientais do Devoniano. Os répteis marinhos do Mesozoico desapareceram na extinção do final do Cretáceo, junto com outras formas de vida dependentes de cadeias tróficas complexas. O megalodonte, apesar de seu tamanho e força, não pôde se sustentar frente ao resfriamento do clima, à reorganização das comunidades de cetáceos e à competição com predadores menores e mais flexíveis. Os gigantes costumam apresentar ciclos de vida longos, maturidade tardia e baixas taxas de reprodução. Esses traços funcionam bem em ecossistemas relativamente estáveis, mas são desvantajosos quando as condições mudam rapidamente. Diante de uma diminuição na disponibilidade de presas ou de um deslocamento das zonas de alta produtividade, os linhagens de grande porte têm menos margem para ajustar suas estratégias. Não podem reduzir facilmente seu tamanho corporal, nem encurtar seus ciclos de vida em poucas gerações. Por isso, o gigantismo está frequentemente associado a extinções seletivas durante episódios de perturbação ambiental. Comparar o gigantismo marinho com o gigantismo terrestre sublinha o papel singular do oceano. Em terra firme, o peso e a necessidade de suportá-lo contra a gravidade impõem limites estritos. Os animais gigantes requerem ossos grossos, membros colunares e estruturas complexas para distribuir a carga, como se observou nos dinossauros saurópodes. No mar, a flutuabilidade atenua essas exigências e permite que o tamanho cresça além do que seria possível em um ambiente aéreo. Isso explica por que os maiores animais conhecidos, como as baleias azuis, são marinhos e não terrestres. O oceano, nesse sentido, funciona como um amplificador da possibilidade do gigantismo. O legado do gigantismo marinho se estende além dos restos fósseis. Cada linhagem gigante modificou seu ecossistema. Superpredadores como os mosassauros ou o megalodonte influíam na estrutura das populações de suas presas, eliminando indivíduos fracos, jovens ou doentes e competindo entre si por recursos. Filtradores colossais como o Leadsichthys ou as baleias modernas afetaram a distribuição do plâncton e, através de seus excrementos, contribuíram para a reciclagem de nutrientes na coluna de água. Mesmo após a morte, os cadáveres desses gigantes se tornavam focos de vida no fundo marinho, servindo de habitat e alimento para comunidades de carniceiros e decompositores. Sob uma perspectiva evolutiva, o gigantismo marinho também atuou como motor de inovação em outras linhagens.
A presença de grandes predadores impulsionou a seleção de defesas mais eficazes em suas presas, carapaças mais grossas, estratégias comportamentais como cardumes ou migrações e melhorias na velocidade e manobrabilidade. Da mesma forma, a existência de filtradores gigantes condicionou a dinâmica do plâncton e ofereceu oportunidades a organismos que exploravam nichos periféricos, seja como comensais, carniceiros ou predadores de juvenis. A história dos gigantes marinhos é, ao mesmo tempo, a história das espécies que evoluíram ao seu redor. Atualmente, o gigantismo marinho continua sendo uma realidade, embora com protagonistas diferentes. Tubarões filtradores, como o tubarão-baleia e o tubarão-peregrino, grandes arraias pelágicas e, sobretudo, as baleias misticetas, continuam demonstrando que os oceanos atuais ainda podem sustentar corpos descomunais. No entanto, a pressão humana sobre os ecossistemas marinhos, a mudança climática e a alteração das correntes e zonas de afloramento apresentam desafios semelhantes aos que enfrentaram gigantes do passado em contextos de crise. A história geológica sugere que essas formas extremas são especialmente sensíveis a mudanças rápidas na produtividade e na estrutura dos oceanos.